Queridos irmãos e irmãs, como disse no início desta celebração, hoje nós estamos celebrando a solenidade de duas grandes e importantíssimas figuras de nossa fé católica, dois apóstolos, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, postos neste dia em unidade do seu martírio. Por isso hoje a igreja ela se veste de vermelho, recordando o sangue de Pedro e Paulo derramado por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo. Pedro encontrou-se com Jesus pela primeira vez no Mar da Galileia, logo no início do ministério público de Jesus. Quando Jesus começou o seu ministério e chamou os primeiros discípulos, no meio deles estava Pedro. E o chamou em um acontecimento significativo. Jesus chamou Pedro do grande acontecimento da pesca milagrosa. Foi a primeira interação entre Jesus e Pedro. E dali brotou o chamado, quando Jesus lhe disse: "Vinde após mim, e eu farei de ti um pescador de pessoas. Siga-me, e eu farei de ti um pescador de homens." Diferentemente, o apóstolo Paulo não conviveu com Jesus em terra. Enquanto Jesus ainda estava aqui, Paulo não conviveu com Jesus. O seu encontro com Jesus, embora os dois fossem contemporâneos, o encontro de Paulo com Jesus aconteceu após a ressurreição e após a ascensão de Jesus ao céu. Paulo, chamado Saulo, era um perseguidor da igreja e o encontro dele com Jesus se deu quando ele, a caminho de Damasco, ia perseguir a igreja de Damasco e foi surpreendido por uma luz que inclusive o deixou cego e o fez cair por terra. Mas a partir dali transformou completamente a vida de Paulo. Na cidade de Damasco, ele foi transformado através da oração de Ananias, que foi enviado por Deus até a casa onde ele estava, e ali ele voltou a enxergar. Na verdade, a partir dali, ele verdadeiramente começou a enxergar qual é o verdadeiro projeto de Deus, que é o projeto de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, depois de ter se encontrado a primeira vez com Jesus, e a partir dali segui-lo, foi construindo com Jesus uma grande amizade. Inclusive, quando Jesus ia realizar grandes coisas, em grandes acontecimentos da vida de Jesus, ele não realiza no meio dos 12, muito menos no meio de toda a multidão. Existem alguns acontecimentos em particular, onde Jesus chama apenas 3 dos apóstolos, que são os 3 que são os seus amigos mais próximos, que são sempre nomeados assim: Pedro, Tiago, João. Então, dos amigos mais próximos de Jesus, o primeiro deles é Pedro. Foi assim quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Ele foi até a casa de Jairo, mas para entrar no quarto ele chamou Pedro, Tiago e João. Foi assim no Monte Tabor, quando ele foi transfigurado. Quem ele chamou para ir até o Monte Tabor com ele? Pedro, Tiago e João. Foi assim no Getsêmani, quando Jesus, já ali vivendo a agonia da paixão, suou sangue, ele convida alguns dos discípulos para rezar com ele um pouco mais distante, e quem era? Pedro, Tiago e João. Então Pedro faz parte do círculo mais próximo de Jesus. Inclusive, o nome de Pedro inicialmente não era Pedro, mas Simão. E é o próprio Jesus que lhe dá o nome de Pedro, e Pedro significa pedra, Cefas significa pedra. Jesus então constitui Pedro com a missão de ser a pedra fundamental da igreja, a igreja de Jesus, como ele diz no Evangelho.
O apóstolo Paulo, depois de ter se encontrado com Jesus no caminho de Damasco, começa o seu ministério incansável, verdadeiramente incansável, porque Paulo, ele inicia um ministério de viagens missionárias pelas cidades da região, pregando o evangelho de Jesus Cristo, fundando comunidades incansavelmente, diante de prisões, diante de açoites, diante de rejeições. O apóstolo Paulo, incansavelmente, prega a palavra de Deus e é considerado por nós e por nossa fé como o apóstolo dos gentios, o apóstolo dos pagãos. Enquanto Pedro realiza o seu ministério de maneira mais frequente, mais firme, em Jerusalém, em sua redondeza, o apóstolo Paulo espalha a mensagem da palavra de Deus por toda a região pagã, fazendo com que o evangelho, a notícia, a boa notícia de Jesus Cristo, espalhe, se expanda. Pedro, no fim de sua vida, deu testemunho de sangue em nome de Jesus Cristo. Derramou seu sangue, inclusive foi crucificado como o seu Senhor. Seguiu os passos de Jesus de maneira tão plena, tão completa, que seguiu os passos de Jesus até a cruz. E diante dos seus algozes, reconhecendo que era indigno de morrer como morreu o seu Senhor, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, e assim foi feito. Então assim morre o apóstolo que é chamado a pedra fundamental da igreja. Paulo, devido a toda a sua ação missionária, foi preso e morreu ao fio da espada, foi decapitado como consequência de sua fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós celebramos o sangue do martírio, Pedro e Paulo, incansavelmente anunciaram a palavra de Deus, são considerados as colunas da igreja. O que nós vemos que a liturgia nos apresenta? Nós vemos em primeiro lugar o cuidado de Deus com a sua igreja, na pessoa de Pedro. Pedro estava na prisão, mas ele não estava abandonado. Pedro estava preso entre dois soldados, mas não estava abandonado. Pedro estava guardado por mais 2 guarnições de soldados, por mais um portão de ferro, mas não estava abandonado, porque a presença de Jesus na sua igreja é constante. Então o anjo do Senhor aparece junto de Pedro, ele estava dormindo no meio de 2 soldados, as suas correntes se soltam, o anjo acorda Pedro e Pedro começa a seguir o anjo, passa pela primeira guarnição, passa pela segunda guarnição. Quando chega no portão de ferro, o portão se abre sozinho e Pedro então sai nas ruas e ali ele percebe, não, foi o Senhor que agiu. É o cuidado de Deus para com a sua igreja. E nos momentos mais difíceis da igreja, foi Deus é trindade. Nos momentos mais difíceis da igreja, foi Deus, foi o Espírito Santo que sustentou a igreja, porque por tantas outras prisões, por tantas outras dificuldades, a igreja passou ao longo dos séculos, mas como disse Jesus, o poder do inferno não prevalecerá sobre ela. Então, diante de tudo que a igreja passou ao longo dos séculos, ela subsistiu, ela permaneceu firme como um projeto nascido do coração de Jesus. E nós vemos, esse projeto tem por fundamento a fé professada por Pedro. Pedro é alguém que conhecia Jesus, porque nós vemos no Evangelho, aqueles que não conhecem Jesus, acham que Jesus é Elias, ou Jeremias, ou João Batista que ressuscitou, ou um dos antigos profetas que ressuscitou. Essa resposta é de pessoas que não convivem com Jesus, que não conhecem Jesus. Pedro, convivendo com Jesus, quando Jesus pergunta para os 12, e vocês dizem que eu sou quem? Para vocês eu sou quem? O que Pedro responde
brota da sua fé, brota da sua relação com Jesus, e Pedro diz: Tu és o Messias, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa exclamação de Pedro é a primeira grande profissão de fé de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Filho de Deus. E é esta fé de Pedro professada, esta fé inabalável, que serve de fundamento para a igreja. Agora, este evangelho brota para nós também uma pergunta. Jesus perguntou aos discípulos daquele tempo, e ele pergunta aos discípulos: e para vocês, sou quem? Para você, quem é Jesus? Gravemos esta pergunta em nosso coração. Levemos esta pergunta para refletir sobre o nosso relacionamento com Ele. Como temos amado, como temos conhecido, como temos seguido, e fielmente ou não, mas nos perguntemos: é Jesus para mim?